Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima. A todos uma saudação de paz e bem, e de paz e também muita alegria. Nós estamos a aproximar-nos do Pentecostes, celebramos no próximo domingo. No domingo anterior celebramos a Ascensão do Senhor aos céus. E o que é isto do Pentecostes? Talvez não seja má ideia começar por dizer o que é o contrário, porque às vezes dizendo aquilo que é o contrário de uma coisa se torna mais perceptível e mais saliente, digamos assim, mais preciso até, qual a realidade dessa coisa de que queremos falar. E em relação ao Pentecostes, o seu contrário é encontrado no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, no episódio da narrativa da Torre de Babel, em que nos é descrito uma união dos homens entre si que se apostam em construir eles mesmos uma cidade, uma realidade, neste caso simbolizada na torre, que seja capaz de alcançar o céu, de expulsar lá Deus e de viverem bastante a si próprios. No fundo, a questão é esta. É o homem querer viver à margem de Deus. Por um lado, tentando eliminá-lo, isso é significado no chegar ao céu e expulsar Deus e bastarem-se a si próprios, ou simplesmente viver como se ele não existisse, ignorando-o. E a partir das próprias capacidades, das próprias forças, de uma autossuficiência profundamente orgulhosa, arrogante, soberba, aquilo que os antigos chamavam hubris, que é este querer-se fazer a si próprio, querer-se bastar a si próprio, deificando-se, sendo Deus de si próprio, de algum modo. E aqui, neste episódio da Torre de Babel, que dizia todos falavam a mesma língua e, portanto, unem-se com facilidade nesse projeto de prescindir de Deus e construir um mundo sem Ele. E o que é que acontece? Acontece que essa Torre de Babel é desmoronada por Deus, ou se quisermos, pelo próprio pecado do homem, e aquela gente, aquele povo que falava uma só língua, que todos se entendiam, passam a falar línguas diferentes, diversas, multiplicadas, e de tal maneira que deixam de se entender entre si, deixam de poder comunicar entre si, porque não têm intérpretes, não estudaram as línguas, isto é, cada um fala a partir do seu próprio egoísmo, do seu próprio interesse, pode ser que do grupo, e portanto as línguas diversas que dificultam a sociabilidade e a amizade entre as pessoas e entre os povos, entre as nações. Ora, no Pentecostes, nós celebramos exatamente o contrário disto. Como nos é descrito no livro dos Atos dos Apóstolos, os discípulos, os apóstolos, os discípulos e a Virgem Maria, Mãe de Jesus, estavam reunidos na mesma casa, no cenáculo, onde Jesus tinha instituído a última ceia. E estavam permanentemente em oração, isto é, numa atitude de abertura, de acolhimento daquilo que Deus lhes quisesse dar. Eles sabiam, Jesus tinha-lhes dito, para permanecer em oração, esperando o Espírito Santo, o Espírito que Jesus havia de lhes comunicar. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho, que o Pai comunica através do seu Filho e que vem até nós para que nós possamos ir até Cristo e por Cristo até ao Pai. Pois estavam reunidos em oração e no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, ouviu-se um forte ruído, como se fosse uma rajada de vento forte, um sopro intenso, enorme, e desceu sobre eles
umas línguas de fogo, à maneira de fogo, à maneira de línguas, simbolizando, de facto, o Espírito Santo. E porquê é que desce na aparência de línguas e porquê de fogo? O padre António Vieira, comentando este passo da Sagrada Escritura, diz que de línguas para sinalizar e dar a entender e, ao mesmo tempo, comunicar a capacidade de comunicar o Evangelho. Ou seja, a partir do Pentecostes, a Igreja é lançada na missão. Isto é, no ir ao encontro de todos os outros, dizendo a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, e por isso na forma de línguas. Aquilo que recebemos da palavra eterna de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquilo que recebemos de Jesus Cristo, feito homem e ressuscitado, é para ser anunciado. Como Jesus, antes de ascender aos céus, diz: ide a todas as nações, ensinando-os tudo quanto vos tenho dito, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, portanto, esta missão que Jesus dá aos seus antes de ascender ao céu, de subir ao céu, é agora transmite-lhes agora, isto de que lhes tinha encarregado, transmite-lhes agora a força, a capacidade do seu espírito para poderem levar avante essa missão. Os apóstolos são confirmados na graça e, portanto, não mais atraiçoam Jesus Cristo, não mais atraiçoam o seu Deus, mas são dotados de uma fortaleza, de uma ousadia, de uma bravura, e de uma determinação que só é explicada por este dom do alto, pois antes eles eram homens tímidos, cobardes, diferentes, incapazes de fazerem qualquer coisa por si próprios, que se visse, após a morte de Jesus, escondem-se com medo, todos se retiram, deixam-me sozinho na cruz, excetuando São João, mas eram assim. A partir deste momento em que recebem o Espírito Santo, recebem a sua força, a sua consolação, como Jesus tinha prometido. E desce, não só sob a forma de línguas, mas de fogo. E de fogo porquê? Porque o fogo, em primeiro lugar, ilumina a inteligência. E depois significa também que põe ardor no coração. Quer dizer, um zelo por Deus, pelo amor, pela salvação das almas, um ardor de caridade, um ardor pela justiça, isto é, abrasa o nosso coração, que antes estava empedernido, era de pedra, era obstinado, como que o derrete, digamos assim, e o torna um coração capaz verdadeiramente de amar e de abraçar a todos, inclusive os próprios inimigos, e de dar a vida por eles para que eles possam ser salvos, como aconteceu, é descrito depois no martírio de Estevão, em que Saulo estava de acordo com o que lhe era feito e mais tarde veio a ser São Paulo. E também de fogo, porque o fogo queima e purifica os nossos pecados. Ora, sucede que depois de terem recebido o Espírito Santo, saem do cenáculo, já não se escondem, já não têm as portas e as janelas fechadas, mas vêm para a rua anunciar com toda a galhardia, com toda a alegria, com todo o entusiasmo do verdadeiro sentido desta palavra, entusiasmo que lá vem do grego e significa ter Deus dentro de si, ou dentro em si, e comunicar esse mesmo Deus. E vem com uma alegria tal, com um entusiasmo tal, que aqueles que primeiro os começam a escutar pensam que eles estão embriagados. E dizem, vem lá no livro dos Atos dos Apóstolos, estão cheios de vinho mosto. Quer dizer, traduzindo para a linguagem de hoje e para a linguagem dos jovens de hoje, estão com os copos, estão bêbados, estão embriagados. E São Pedro começa a falar e diz que não, reparem que não e tal, ainda é de manhãzinha, diríamos assim, as tabernas, os bares, está tudo fechado. Não, o que aconteceu em nós, e faz uma síntese daquilo que sucedeu
com Jesus Cristo, que, acusando de facto eles de terem morto, sem papas na língua, com toda a bravura, mas que há esperança e que Deus os quer perdoar e quer que eles se convertam, se arrependam e possam também gozar dessa alegria de Jesus Cristo. E notam o livro dos Atos dos Apóstolos, estavam de vários judeus, de várias nacionalidades, de várias línguas, salvo erro de 19 línguas diferentes, e, no entanto, todos escutam a Pedro na sua própria língua. Mas estamos a ver aqui o contrário de Babel. Babel, os homens reúnem-se para, a partir das suas próprias capacidades, que Deus lhes deu, expulsar Deus das suas vidas. Enquanto no Pentecostes, eles estão numa atitude de acolhimento, de abertura ao dom que Deus quer dar. E recebido esse dom de Deus, são por ele guiados e impelidos a levar esse amor, que é o Espírito Santo, o amor em Deus, o Deus amor, a todos os outros. E esta linguagem de Deus, esta linguagem do amor que vem de Deus, deste amor que brota da fé, é uma linguagem universal. É a única capaz de unir entre si todos os homens. Eu, desde os anos 80, meados, finais dos anos 80, tinha muita impressão que havia como que uma idolatria, um exagero naquilo que se dizia, da maneira como se dizia, como nos era apresentado pela comunicação social, a questão da União Europeia ou da Comunidade Económica Europeia, e parecia um bocado como os homens prescindiam de Deus e cuidavam que a economia, o interesse económico de cada nação e de cada país, diríamos assim, estabeleceria a unidade e a paz definitiva e a união total entre os europeus, entre as nações, e parecia-me que havia muito desta hubris, desta soberba, deste orgulho, desta autossuficiência puramente humana, que depois, infelizmente, se veio a confirmar quando, na chamada Constituição Europeia, se silencia Deus, se silencia o judeu-cristianismo, se silencia as raízes cristãs da Europa, num texto de linhas claramente maçónicas, de influência maçónica, e portanto, nada disso pressagiava algo de bom. E, de facto, não é possível construir e garantir uma unidade entre os povos, entre as nações, uma comunidade à margem de Deus. Não é possível. Tarde ou cedo, as pessoas começam-se a virar umas contra as outras, as nações umas contra as outras, perdem a capacidade de se entenderem, de falarem uma mesma língua, porque partem dos seus egoísmos e esquecem-se de acolher Deus, o único capaz de nos purificar, de nos elevar acima da nossa própria natureza, para nos vencermos a nós mesmos naquilo que temos de frágil, naquilo que temos de limitado, naquilo que temos de pecado, e assim, curando essas feridas e estabelecendo pontes uns com os outros, uma vez que estamos todos bebendo do mesmo Espírito, todos enxertados de algum modo no mesmo coração, que é o Sagrado Coração de Jesus, isto é, no amor de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, então sim, somos capacitados para ultrapassar as divergências e para criar algo em comum. Pois, se não, acontece, como dizia hoje o Papa Francisco, creio que a 9 embaixadores na Santa Sede, num discurso sobre os pecados, diríamos assim, da economia, da finança, dos dias de hoje, em que o dinheiro se tornou um novo bezerro de ouro, como aquele bezerro que os judeus idolatraram no deserto e que Moisés teve que destruir, porque queriam substituir a Deus por esse bezerro de ouro, símbolo da riqueza, do poder,
de um poder sem Deus e, e também da força, daquela força que não se detém perante a verdade, nem perante a moralidade ou a ética, mas é uma força que se exerce dominando e manipulando os outros. Ora bem, este Pentecostes, como em todos os outros, é uma ocasião para refletirmos sobre isto, para meditarmos sobre isto e para pedir a Deus que nos abramos de facto a Ele. Não só nós que vamos à missa habitualmente, que somos católicos praticantes e que caímos também, como os outros, e portanto precisamos continuamente pedir o Espírito de Deus para que nos reerga e nos vá aperfeiçoando e aproximando de Deus, mas também peçamos para todos os outros, mesmo aqueles que não creem e de outras religiões, para que também eles possam, através da Igreja, em Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, alcançar também o mesmo Espírito para que realmente as coisas resultem, ultrapassemos esta crise que tem provocado tantos pobres, tantos desempregados, e nada disso é do agrado de Deus, e que nesta fé em Jesus Cristo, nesta confiança na sua providência e fazendo tudo também aquilo que está da nossa parte, possamos de facto ter uma União Europeia, se quisermos uma União da Europa, que seja verdadeiramente uma comunidade de doação, de reciprocidade, de complementariedade e que seja de algum modo também um exemplo para o mundo, para que no mundo se estabeleçam relações de paz, de justiça, de irmandade ou fraternidade e de muito amor entre as pessoas. Deus vos abençoe e até à próxima conversa, se Deus quiser.